A noite sem fim na casa dos sussurros. Sou Mariana, e preciso confessar algo. Sempre tive uma curiosidade mórbida por lugares abandonados. Talvez seja a adrenalina, ou a ideia de desvendar histórias enterradas no tempo, mas é algo que me fascina. Então, quando ouvi falar da Casa dos Sussurros, não consegui resistir. Era uma mansão isolada, cercada de histórias assustadoras. Diziam que, décadas atrás, uma família inteira desaparecera lá sem deixar rastros. A única coisa que restou foram marcas estranhas nas paredes, como arranhões profundos que ninguém conseguia explicar. Mesmo com todos os avisos, decidi explorar o lugar. Eu precisava ver com meus próprios olhos. A noite que escolhi era de lua cheia. Sempre gostei de trabalhar à noite, especialmente em lugares assim. O contraste entre luz e escuridão dá um toque dramático às fotos. Peguei minha câmera, lanterna e algumas baterias extras. O trajeto até a casa foi tranquilo, mas conforme me aproximava, algo mudou. O céu limpo parecia escurecer à medida que eu avançava pela estrada de terra. O vento, antes leve e fresco, ficou mais frio, como se quisesse me empurrar de volta. Mas eu continuei. Quando cheguei, lá estava ela, na famosa Casa dos Sussurros. A mansão era imensa, mas decadente, com janelas quebradas e paredes cobertas de musgo. O portão de ferro na entrada era tão enferrujado que pensei que seria impossível abri-lo, mas ele rangeu com um som longo e agudo, como se nunca tivesse sido tocado. Foi aí que senti pela primeira vez uma sensação de desconforto, como se eu estivesse sendo observada. Ignorei e segui pelo caminho de pedras que levava à entrada principal. Ao pisar nas folhas secas que cobriam o chão, percebi algo estranho, elas não faziam barulho. Pareciam ser absorvidas pelo silêncio absoluto ao meu redor. Isso não fazia sentido. O vento soprava forte, mas era como se estivesse preso fora daquele lugar. Quando alcancei a porta, percebi que estava entreaberta. Algo nela me dava a impressão de que estava sendo convidada a entrar. Hesitei por um momento, mas minha curiosidade venceu. O interior da casa era ainda mais inquietante. A sala principal estava cheia de móveis cobertos por lençóis, que ondulavam suavemente, como se estivessem respirando. O cheiro era insuportável, mofo misturado a algo metálico e doce, que reconheci como sangue velho. Meus passos ecoavam, mas o eco parecia errado. Como se não fosse apenas o som dos meus passos, mas algo me imitando. Enquanto explorava, senti a temperatura cair. Meu casaco não parecia suficiente para me proteger do frio que vinha do chão e das paredes. O lugar parecia morto, mas ao mesmo tempo pulsava com uma energia inquietante. Quando cheguei ao corredor principal, ouvi pela primeira vez um leve sussurro. Era tão baixo que não consegui identificar palavras, mas era suficiente para me arrepiar. Alguém aí? Perguntei, mais para mim mesma do que para qualquer outra coisa. O silêncio foi minha resposta. Mas o sussurro voltou, mais alto, como se tivesse se aproximado. Continuei andando, tentando ignorar aquilo. As portas do corredor pareciam me observar, mesmo sendo apenas madeira velha e rachada. Escolhi uma delas e entrei. Era um quarto, vazio exceto por uma cama quebrada e algo que fez meu coração parar e marcas nas paredes. Eram profundas, longas, e pareciam arranhões feitos com unhas gigantescas. Mas havia algo mais. Quando olhei mais de perto, vi que as marcas formavam rostos. Rostos distorcidos, gritando. Senti meu estômago revirar, mas algo em mim precisava registrar aquilo. Tirei a câmera da mochila e bati uma foto. Quando olhei para o visor, meu sangue gelou. Havia algo mais na foto. Um rosto pálido e sem olhos aparecia bem atrás de mim. Virei-me imediatamente, mas não havia nada ali. Minha respiração ficou pesada, e o sussurro agora era um coro, vindo de todas as direções. Era como se a casa estivesse cheia de pessoas murmurando, algumas rindo, outras chorando, outras dizendo algo que não conseguia entender. Quis correr, mas não conseguia me mover. Era como se algo me prendesse ali. Finalmente,
Forçando minhas pernas, saí do quarto e tentei voltar pelo corredor. Mas o corredor, ele parecia diferente. Era mais longo, as paredes mais próximas, quase me esmagando. As vozes agora estavam altas, ensurdecedoras, gritando palavras que ainda não faziam sentido. Foi quando tropecei. Minha lanterna caiu e apagou, mergulhando-me na escuridão total. No escuro, senti mãos. Sim, mãos. Tocando meus braços, pernas, ombros. Era como se o próprio chão tivesse ganhado vida. Tentei lutar, mas era inútil. Quando finalmente consegui me levantar, não estava mais no corredor. Estava em outra sala, uma que eu tinha certeza de que não existia na planta original. A sala era circular, com espelhos cobrindo todas as paredes. No centro, havia uma cadeira de madeira com correntes enferrujadas penduradas. O ar estava ainda mais pesado, e meu reflexo nos espelhos não era meu. Eram pessoas. Homens, mulheres, crianças. Todos me olhavam com expressões de dor e ódio. Um deles, uma menina com cabelos desgrenhados e olhos fundos, apontou diretamente para mim. Senti algo atrás de mim. Não tive coragem de virar, mas o vi pelos espelhos. Era uma criatura deformada, algo que eu não conseguia descrever. Sua pele parecia estar apodrecendo, e seus olhos brilhavam com um ódio inumano. Quando finalmente reuni coragem para correr, tropecei novamente. Quando me levantei, estava de volta à sala principal. Tudo parecia igual, mas algo estava errado. Corri até a porta, que agora estava aberta. Lá fora, o céu estava escuro, sem lua ou estrelas. E o caminho de volta não existia. No lugar da estrada de terra, havia um campo vazio, infinito, com apenas a mansão atrás de mim. As vozes recomeçaram, agora vindas de dentro da minha própria cabeça. E foi ali que entendi, eu nunca mais sairia. A cabana e o homem na floresta. Meu nome é Vitor. Nunca fui de acreditar em lendas ou superstições, mas confesso que, naquela noite, comecei a duvidar de mim mesmo. Tudo começou quando decidi passar um fim de semana sozinho em uma cabana isolada na floresta. Estava precisando de um tempo para pensar, longe das distrações da cidade. Meu amigo Raul havia falado sobre a cabana, um lugar simples, mas aconchegante, perfeito para descansar. Ele mencionou que a floresta era densa e cheia de histórias locais, mas eu não me importei. Sempre achei essas coisas bobagens para assustar turistas. A estrada até a cabana era um desafio por si só. Quanto mais eu me aproximava, mais o sinal de celular sumia, e as árvores altas pareciam fechar-se sobre o caminho. Cheguei ao entardecer, com os últimos raios de sol iluminando a madeira envelhecida da cabana. Era menor do que eu imaginava, com uma varanda estreita e uma chaminé que não parecia ser usada há anos. No entanto, tinha um charme rústico que me tranquilizou. O silêncio ali era quase absoluto, quebrado apenas pelo som do vento passando pelas árvores e o ocasional canto de um pássaro. Depois de descarregar minhas coisas, fiz uma rápida inspeção pela cabana. Era simples, mas funcional, em uma pequena sala com uma lareira, uma cozinha modesta, e um quarto com uma cama de madeira. Deixei minha mochila no quarto e fui até a cozinha, onde encontrei uma anotação deixada em cima da mesa. Era de Raul, * cuidado ao sair à noite. A floresta pode ser traiçoeira. * ri de mim mesmo, achando que ele queria me pregar uma peça. À noite, o clima mudou. A floresta, que parecia serena à luz do dia, tornou-se opressiva. O som do vento ganhou um tom mais grave, como se algo estivesse se movendo entre as árvores. Acendi a lareira, tentando criar um ambiente aconchegante, e me sentei com um livro que havia trazido. Foi então que ouvi pela primeira vez, passos lá fora. Lentamente, ritmados. Olhei para a janela, mas não vi nada. Apenas a escuridão. Convencido de que era um animal qualquer, tentei voltar ao livro,
mas os passos continuaram. Dessa vez, estavam mais próximos. Levantei-me e caminhei até a janela. Nada. Apenas o vento balançando os galhos e a escuridão entre as árvores. Mesmo assim, um desconforto tomou conta de mim, um frio que subiu pela espinha. Tranquei a porta, sentindo-me um pouco ridículo, mas não quis correr riscos. Os sons continuaram. Eram passos lentos, pesados, circulando a cabana. Resolvi ignorar, me convencendo de que era apenas um cervo ou algum outro animal grande. Mas então veio o som que me fez congelar, 3 batidas na porta. Secas, fortes, deliberadas. Quem está aí? Minha voz saiu mais alta do que eu esperava, mas não houve resposta. Peguei uma faca da cozinha, com as mãos tremendo, e me aproximei da porta. Eu estou armado, gritei, esperando assustar quem quer que estivesse do outro lado. Mais silêncio. Abri a porta de uma vez, mas não havia ninguém. Só a floresta escura e o vento gelado me encarando. Fechei a porta rapidamente, trancando-a novamente. Foi quando percebi algo que não estava lá antes, pegadas na terra, pesadas, grandes, mas e humanas. Elas circulavam a cabana, indo e vindo da janela até a porta. Meu coração disparou. Quem faria algo assim? E por quê? As horas passaram, mas o som não parou. Passos, batidas leves nas paredes, como se algo ou alguém estivesse me provocando. Meu nervosismo crescia a cada momento, e dormir tornou-se impossível. Por volta das 3 da manhã, ouvi um som diferente e uma risada. Baixa, rouca, arrastada. Parecia vir de todos os lados da cabana ao mesmo tempo. Peguei minha lanterna e decidi sair. Precisava ver quem estava me aterrorizando. Lá fora, a escuridão era quase sólida, e a luz da lanterna parecia ser engolida pela noite. As pegadas ainda estavam lá, mas agora pareciam multiplicadas, como se várias pessoas tivessem passado por ali. Segui os rastros, que levavam a um ponto na floresta. Meu coração batia tão forte que eu sentia o eco nos ouvidos. Depois de andar por alguns minutos, encontrei algo que me fez desejar nunca ter saído da cabana. Havia uma clareira, e no centro dela, um homem. Estava de costas, usando roupas simples e rasgadas. Seu corpo estava imóvel, mas seus ombros tremiam, como se ele estivesse rindo silenciosamente. Ei! Minha voz soou firme, apesar do pavor que sentia. O que você está fazendo aqui? Ele parou de tremer. Ficou imóvel por um longo momento, antes de virar lentamente o rosto na minha direção. Meu sangue gelou. Seus olhos não tinham vida, apenas 2 buracos negros que pareciam sugar a luz. Sua boca se abriu em um sorriso largo e inumano. Sem dizer uma palavra, ele começou a caminhar em minha direção, de forma lenta, mas implacável. Voltei correndo para a cabana, com os sons de seus passos pesados ecoando atrás de mim. Quando cheguei, bati a porta e empurrei a mesa contra ela. Me escondi no quarto, tentando controlar minha respiração. Lá fora, ele começou a rir novamente. A mesma risada rouca e arrastada. Dessa vez, parecia estar do lado de dentro da cabana. Eu não sei o que aconteceu depois. Quando acordei, era manhã. A cabana estava revirada, mas a porta ainda estava trancada. Na mesa da cozinha, havia uma mensagem escrita com algo que parecia sangue e asterisco volto esta noite. Asterisco. E agora estou aqui, escrevendo isso, com o sol se pondo lá fora. O som dos passos já começou novamente. E eu sei que desta vez, ele não vai apenas rondar. A casa na colina. Sempre fui cético sobre fenômenos paranormais. Talvez isso tenha a ver com minha criação prática ou com o fato de que nunca experimentei nada inexplicável. Isso mudou quando me mudei para a casa na colina. Comprei a propriedade num impulso,
seduzido pelo preço baixo e pelo charme rústico da construção. Era uma casa grande, construída no início do século passado, com uma fachada de madeira escura e janelas enormes que encaravam o horizonte. Isolada por uma mata densa, parecia o lugar perfeito para escrever em paz. No primeiro dia, ao cruzar a porta de entrada, senti um desconforto que não consegui explicar. O ar parecia mais frio dentro da casa, mesmo sendo verão. A madeira rangia de maneira peculiar sob meus pés, como se estivesse sussurrando algo incompreensível. Passei a tarde explorando os cômodos. Tudo estava intacto, como se os antigos moradores tivessem saído às pressas. Na sala, havia uma lareira cheia de cinzas. No andar de cima, os quartos tinham móveis antigos, e um deles parecia ser de uma criança. No canto, encontrei um pequeno baú, trancado com um cadeado enferrujado. Deixei o baú de lado e arrumei minhas coisas. À noite, por volta da meia-noite, ouvi um som estranho. Parecia vir do andar de cima, estalos ritmados, como madeira se torcendo. Achei que fosse o vento ou um animal no telhado. Os sons continuaram. Subi as escadas com uma lanterna. Quando cheguei ao corredor, a porta do quarto infantil estava aberta. Entrei, iluminando o cômodo. O baú estava no centro do quarto, com o cadeado quebrado. A tampa estava entreaberta, mas estava vazio. Passei a noite em claro no sofá. O som de passos me acordou ao amanhecer. Peguei meu celular e subi, decidido a descobrir o que estava acontecendo. Quando cheguei ao corredor, vi uma pequena porta no final, quase imperceptível. Estava trancada, mas consegui forçá-la. A porta dava para uma escada que descia a uma sala subterrânea. As paredes eram de pedra, cobertas de marcas de unhas. No centro, havia uma cadeira e um diário. O diário pertencia a uma mulher chamada Helena. Ela descrevia como o marido se tornou violento, ouvindo vozes e obsessivo por algo enterrado na casa. A última frase dizia, em asterisco, ele está aqui. Não há saída. Asterisco. De repente, ouvi passos. Virei-me e vi o homem. Alto, com olhos fundos e pele pálida, ele me encarava. Sua presença era sufocante. Ele não se moveu, mas algo dentro de mim gritou para que eu corresse. Subi a escada e tranquei a porta. A figura não me seguiu, mas ouvi seu sussurro, asterisco, você despertou algo. Ele não vai parar. Asterisco. Fugi da casa, deixando tudo para trás. Quando voltei com a polícia, a sala subterrânea não estava lá. O baú havia desaparecido. Hoje, anos depois, ainda tenho sonhos com a casa. Mas o pior não são os sonhos. É o som. À noite, quando tudo está silencioso, ouço os mesmos passos lentos, como se alguém subisse as escadas, e só que agora, na minha casa. Eu nunca fui supersticioso, mas depois daquela noite no hospital abandonado, minha visão sobre o inexplicável mudou para sempre. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu ainda trabalhava como estagiário em um curso técnico de enfermagem. Era parte do estágio visitar locais relacionados à área de saúde, e um dos supervisores, o Sr. Eduardo, tinha essa ideia meio insana de levar os alunos para conhecer hospitais antigos e desativados. É bom para vocês entenderem a história da medicina e a evolução das condições hospitalares, dizia ele. Mal sabíamos que aquela visita seria a última. O hospital era uma construção imponente, mas esquecida pelo tempo. Localizado na periferia da cidade, tinha sido desativado há décadas. Diziam que era o lugar de várias tragédias, de um surto de febre tifoide nos anos 50, mortes por erro médico, e até um incêndio que destruiu parte da ala pediátrica. Muitos acreditavam que as almas das crianças ainda vagavam por lá. Eu, cético, achava isso tudo besteira.
Chegamos ao local ao cair da tarde, o céu tingido por um laranja melancólico. O Sr. Eduardo nos contou histórias sobre o hospital enquanto caminhávamos pelos corredores empoeirados. O ar era denso e tinha aquele cheiro característico de mofo misturado com produtos químicos antigos. As paredes estavam descascadas, e o som das nossas pisadas ecoava de forma desconfortável. Algo no silêncio parecia nos observar. Eu e outros 2 colegas, Renata e Lucas, nos afastamos um pouco do grupo. Nosso plano era explorar uma área isolada da ala psiquiátrica, que Eduardo disse estar fora de limites. Jovens são assim e desobedientes e curiosos. E foi aí que tudo começou a dar errado. O corredor para a ala psiquiátrica era mais escuro que o resto do hospital, como se a luz natural simplesmente recusasse entrar ali. As portas dos quartos estavam abertas, revelando camas enferrujadas, algemas quebradas e paredes rabiscadas com frases desconexas. Uma, em particular, me gelou a espinha, e não é um homem, é um monstro. Lucas riu, tentando aliviar a tensão, mas sua voz soou forçada. Renata estava visivelmente desconfortável. Enquanto explorávamos, ouvimos um som fraco. Era como um sussurro, mas impossível de identificar de onde vinha. Isso foi o vento, Lucas disse, embora sua expressão sugerisse o contrário. Ignoramos e continuamos andando. Foi quando a porta no final do corredor bateu com força. Não havia vento, pelo menos não o suficiente para aquilo. Renata sugeriu voltarmos, mas eu queria chegar até aquela sala. Algo em mim, talvez arrogância ou curiosidade mórbida, me impeliu a continuar. Quando empurrei a porta, senti uma resistência estranha, como se alguém segurasse do outro lado. Com um esforço maior, ela se abriu, revelando um quarto pequeno, com uma cadeira de metal no centro e correntes penduradas no teto. No chão, um símbolo estranho desenhado em algo que parecia sangue seco. De repente, Renata gritou. Viramos e a vimos apontando para o corredor. No final dele, havia algo, ou alguém. Uma figura alta, encurvada, com uma pele pálida e olhos que brilhavam em um tom estranho de amarelo. A coisa ficou parada por um momento antes de dar um passo em nossa direção. Foi o suficiente para nos fazer correr. Chegamos de volta ao grupo, ofegantes e pálidos. Eduardo percebeu nossa inquietação, mas riu quando contamos o que vimos. Esses lugares mexem com a mente da gente, disse ele. Mas nós sabíamos o que tínhamos visto. O tour terminou, e fomos embora, mas aquela figura não saiu da minha mente. Aquela noite, tive pesadelos horríveis. Sonhei que estava preso naquele hospital, correndo sem parar pelos corredores enquanto aquela coisa me seguia. No dia seguinte, acordei com marcas de arranhões nos braços, marcas que eu não tinha antes de dormir. Renata e Lucas também relataram coisas estranhas, sons em suas casas, portas que batiam sozinhas, sombras que pareciam observá-los. Em uma noite, Renata me ligou em pânico, dizendo que tinha visto a figura na janela do seu quarto. Depois disso, ela deixou a cidade. Eu, por outro lado, nunca consegui explicar o que aconteceu naquele hospital. E, às vezes, no silêncio da noite, sinto que algo ainda me observa, esperando o momento certo para se revelar novamente. Eu nunca fui muito de acreditar em histórias de terror, mas depois do que vivi naquela noite, é impossível negar que existem coisas que a lógica simplesmente não pode explicar. Isso aconteceu há cerca de 5 anos, quando eu ainda era estudante de enfermagem e participava de um projeto voluntário que envolvia visitar locais abandonados para estudar as condições hospitalares de épocas passadas. Um dos lugares da lista era o antigo Hospital Psiquiátrico Santa Clara fechado há quase 30 anos. O hospital tinha fama de ser assombrado. Diziam que lá eram realizados tratamentos cruéis nos pacientes, eletrochoques, isolamento extremo e até lobotomias. Muitos morreram entre aquelas paredes, e outros, de acordo com as histórias, simplesmente desapareceram. Mas eu era cético. Para mim, era só um prédio velho, com uma história pesada, como qualquer outro. Nosso grupo era pequeno, eu, 2 colegas chamadas Mariana e Júlia, e o professor responsável, Dr. Azevedo, que parecia mais empolgado do que nós.
Chegamos lá pouco antes do anoitecer, e o hospital, mesmo em ruínas, era imponente. A fachada de tijolos coberta por trepadeiras dava uma aparência quase viva ao lugar. Havia janelas quebradas, portas enferrujadas e aquele cheiro de mofo e decadência que parece grudar na pele. Logo ao entrar, senti um peso no ar, como se o ambiente carregasse toda a dor e sofrimento de quem já esteve ali. Os corredores eram longos e estreitos, com o chão coberto de detritos e marcas de queimaduras, provavelmente de vândalos. Mas havia algo mais. Uma sensação de que não estávamos sozinhos. Eu achava que era só paranoia, mas ao olhar para Júlia, percebi que ela sentia o mesmo. Ela segurava o braço de Mariana com tanta força que os dedos estavam brancos. Começamos a explorar o lugar. Doutor Azevedo, animado, nos contava histórias sobre os antigos tratamentos, mas sua voz parecia distante, abafada pelo eco dos nossos passos. Passamos por salas cheias de camas enferrujadas, gavetas abertas e papéis espalhados pelo chão. Em uma delas, havia uma cadeira de metal com correias de couro desgastadas, posicionada no centro da sala. Mariana comentou que parecia uma cadeira de eletrochoque. Rimos nervosamente, mas algo naquela sala me incomodava. Tive a sensação de que alguém estava observando a gente. Logo depois, decidimos explorar a ala de isolamento, que ficava no subsolo. Para chegar lá, passamos por uma escadaria íngreme e mal iluminada. O ar ficou mais pesado, quase sufocante, e a temperatura parecia ter caído. Ao chegarmos, encontramos celas pequenas, com grades enferrujadas e colchões rasgados no chão. Em algumas paredes, havia marcas de arranhões, como se alguém tivesse tentado escapar desesperadamente. Foi ali que ouvi pela primeira vez aquele som. Era um choro baixo, quase um gemido. Vocês ouviram isso? Perguntei, mas ninguém respondeu. Eles estavam imóveis, olhando para o final do corredor. Segui o olhar deles e vi algo. Uma sombra. Era alta, magra, com braços desproporcionalmente longos. Ela não se movia, mas dava para sentir o olhar fixo, mesmo na escuridão. Pisquei, e a sombra desapareceu. Doutor Azevedo disse que era nossa imaginação pregando peças, mas ninguém parecia convencido. Enquanto continuávamos andando, começamos a ouvir sons inexplicáveis, passos que ecoavam atrás de nós, mesmo quando estávamos parados, sussurros em uma língua que ninguém reconhecia. Em certo momento, Júlia gritou e apontou para uma das celas. Dentro dela, havia algo que parecia ser uma figura humana, de costas. A silhueta tremia como se estivesse rindo, mas não havia som. Quando o doutor Azevedo iluminou com a lanterna, a cela estava vazia. Mariana começou a chorar, dizendo que não queria mais continuar, mas o professor insistiu que era só o nervosismo. Decidimos terminar a exploração rapidamente e sair de lá. Foi quando encontramos o que parecia ser a sala de controle. Dentro, havia arquivos antigos e equipamentos cobertos por poeira. Em cima de uma mesa, uma pilha de fichas médicas chamou nossa atenção. Uma delas, em particular, me fez gelar. Era o prontuário de um paciente chamado Elias Souza. O motivo da internação dizia o transtornos paranoides, mas o que me deixou arrepiado foram as anotações na margem: o paciente alega ver sombras no hospital. Relatos de vozes que ordenam que ele fique. E a última frase, escrita em letras tremidas: e ele nunca saiu. Nesse momento, ouvimos um barulho ensurdecedor. Algo pesado caiu no corredor, como se uma porta tivesse sido arrancada das dobradiças. A lanterna de Dr. Azevedo começou a falhar, piscando freneticamente, e no clarão da luz, vimos novamente aquela figura e a sombra com braços longos. Mas desta vez, ela estava mais perto, muito mais perto. Corremos. O corredor parecia não ter fim. O som dos nossos passos era abafado pelos gritos de Júlia e Mariana, que agora estavam incontroláveis. Algo estava nos seguindo, e podíamos ouvir uma respiração pesada, irregular, como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo. Quando finalmente alcançamos a escadaria, Júlia tropeçou. Eu me virei para ajudá-la, mas ela começou a gritar desesperadamente, dizendo que algo segurava sua perna. Não vi nada, mas a puxei com toda a força que tinha, e subimos.
Saímos do hospital arfando, nossos rostos molhados de suor e lágrimas. Doutor Azevedo tentou acalmar a todos, dizendo que o lugar mexia com a nossa mente, mas havia algo em sua voz que entregava que ele estava tão abalado quanto nós. Entramos no carro em silêncio, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Júlia foi a primeira a perceber, ela disse que sombras apareciam em seu quarto durante a noite. Mariana relatou ouvir passos no corredor de sua casa, mesmo quando estava sozinha. E eu? Bem, uma noite acordei com aquela mesma sensação de estar sendo observado. Olhei para o canto do quarto e, por uma fração de segundo, juro que vi a silhueta da figura. Depois disso, mudei de apartamento, mas a sensação nunca foi embora completamente. Até hoje, evito falar sobre o que aconteceu. Mas uma coisa é certa, e nunca mais entrei em um prédio abandonado. E, se você está pensando em visitar algum lugar como o Hospital Psiquiátrico Santa Clara, apenas pense 2 vezes. Algumas portas nunca deveriam ser abertas. O turno noturno. Eu nunca fui de me impressionar com histórias de fantasmas. Sempre achei que fossem apenas invenções para passar o tempo. Mas minha opinião mudou quando comecei a trabalhar no turno noturno do Hospital São Damião, um hospital antigo, com mais de 100 anos, conhecido por sua história cheia de tragédias. Diziam que, durante a década de 1940, funcionava como um sanatório, onde centenas de pacientes foram submetidos a tratamentos cruéis. Mas eu achava que eram só histórias para assustar os novatos. Meu trabalho era simples, eu era recepcionista e ficava responsável por monitorar o fluxo de entrada e saída durante a madrugada. O turno geralmente era tranquilo, já que as visitas eram proibidas nesse horário, e a maioria dos pacientes ficava sedada. Mas o que começou como mais uma noite rotineira rapidamente se transformou no pior pesadelo da minha vida. Cheguei ao hospital às 22 horas. A recepção estava iluminada por luzes fluorescentes que piscavam ocasionalmente, um problema que parecia nunca ser resolvido. Enquanto eu organizava alguns papéis, o segurança, seu Ricardo, passou por mim. Ele parecia abatido e comentou que algo estava estranho naquela noite. Escutei barulhos no andar desativado de novo, ele disse, olhando fixamente para o café na sua mão. Dei de ombros, achando que ele só estava cansado. O hospital tinha 3 andares, mas o último estava fechado há anos. Era uma ala antiga e supostamente perigosa, com corredores parcialmente desabados. Apesar disso, frequentemente os funcionários relatavam ouvir sons lá em cima, passos, portas batendo, e até mesmo risos abafados. Diziam que era onde ficavam os pacientes ou esquecidos ou aqueles considerados incuráveis. Naquela noite, por volta das 2 horas da manhã, enquanto preenchia relatórios, o telefone da recepção tocou. Era do ramal 302. Isso me fez gelar, porque o quarto 302 ficava no andar desativado. Atendi com hesitação, mas só ouvi estática do outro lado. Deve ser um erro do sistema, pensei, tentando me convencer. Mesmo assim, a sensação de desconforto crescia. Pouco depois, o interfone do balcão emitiu um ruído estranho, seguido por uma voz distorcida. Não consegui entender o que dizia, mas parecia um sussurro. Levantei para verificar os monitores de segurança. As câmeras mostravam os corredores vazios, mas no canto do monitor que apontava para o 3º andar, havia algo estranho, uma sombra, imóvel, no meio do corredor. Achei que fosse algum reflexo ou defeito na câmera, então aumentei o zoom. O que vi me tirou o fôlego. A sombra tinha forma humana, mas era distorcida, como se estivesse se movendo de maneira irregular. Quando foquei a imagem, ela virou a cabeça lentamente, como se soubesse que eu estava olhando. Antes que eu pudesse reagir, a tela ficou completamente preta. Chamei seu Ricardo pelo rádio, mas não obtive resposta. Resolvi sair da recepção para procurá-lo. Conforme andava pelos corredores do térreo, o silêncio era absoluto, exceto pelo eco dos meus passos. Senti uma pressão nos ouvidos, como se o ar estivesse mais denso. Passei pelo elevador e notei que o botão do 3º andar estava aceso.
Isso não fazia sentido, já que ninguém deveria estar lá. Resolvi usar as escadas. Conforme subia, o som de algo arranhando as paredes começou a me acompanhar. Parava toda vez que eu parava. Quando cheguei ao segundo andar, ouvi passos apressados no andar acima, seguidos por uma risada infantil que gelou minha espinha. Era impossível, a ala estava vazia e lacrada. Mesmo assim, decidi subir. A porta que dava acesso ao terceiro andar estava entreaberta, apesar de sempre permanecer trancada. Empurrei com cuidado e senti o cheiro forte de mofo e produtos químicos antigos. O corredor era mais escuro do que o restante do hospital, com pedaços de teto caídos e papéis espalhados pelo chão. Caminhei devagar, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observado. No final do corredor, vi uma sala com a porta aberta. Quando me aproximei, notei que era a antiga enfermaria. Dentro, havia camas cobertas por lençóis encardidos, alguns instrumentos enferrujados, um monitor cardíaco ainda ligado. A tela piscava lentamente, marcando batimentos regulares. Um arrepio percorreu meu corpo. Aquilo não era possível, já que a ala não tinha eletricidade. De repente, ouvi um barulho de algo caindo atrás de mim. Virei rápido e vi uma maca se movendo sozinha, deslizando pelo corredor como se tivesse sido empurrada. Fiquei paralisado. Foi quando ouvi novamente a risada, desta vez mais alta, e senti algo passar correndo ao meu lado. Não vi nada, mas o vento frio no meu rosto era inconfundível. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam pesadas. Quando finalmente consegui me mover, um grito estridente ecoou pelo corredor. Olhei para trás e vi a mesma sombra que estava na câmera. Desta vez, ela estava mais perto, parada na entrada da enfermaria. A figura parecia se esticar, seus braços alongados alcançando quase o teto. Sem pensar duas vezes, corri em direção à escada. Ao descer, tropecei e quase caí, mas continuei correndo até chegar à recepção. Seu Ricardo estava lá, pálido, com o rádio nas mãos. Você ouviu também, não foi? Ele perguntou, a voz trêmula. Eu não consegui responder, apenas acenei com a cabeça. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o telefone tocou novamente. Era do ramal 302. Não atendi. Peguei minhas coisas e fui embora sem olhar para trás. No dia seguinte, pedi para mudar de turno. Nunca mais voltei ao turno da noite, mas ainda tenho pesadelos com aquela sombra. O que aconteceu naquela noite no Hospital São Damião? Eu não sei. Mas uma coisa é certa, algumas histórias não são apenas histórias. E algumas sombras, e nunca desaparecem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, inscreva-se no canal Relatos de Terror. Até o próximo vídeo. O Homem no Capuz Preto. Eu nunca vou esquecer a noite em que aquilo aconteceu. Era uma sexta-feira, e eu tinha trabalhado até mais tarde no escritório. O prédio onde eu trabalhava ficava numa área isolada da cidade, cercado por ruas quase sempre desertas à noite. Eu tinha ficado até tarde para terminar um relatório, então já passava das 23 horas quando finalmente saí. A rua estava fria e silenciosa, como de costume. Os postes de luz lançavam sombras longas e inquietantes, e o som dos meus passos ecoava no asfalto molhado pela chuva que tinha caído mais cedo. Foi quando vi pela primeira vez, parado do outro lado da rua, debaixo de um poste quebrado, um homem vestindo um capuz preto. Ele não fazia nada, apenas estava ali, imóvel. Eu tentei ignorar e continuei andando em direção ao ponto de ônibus, dizendo a mim mesma que não havia razão para ficar assustada. Era só um homem qualquer, talvez esperando por alguém. Mas, enquanto eu me afastava, tive a sensação de que seus olhos estavam fixos em mim, mesmo à distância. Ao virar a esquina, olhei para trás. Ele não estava mais lá. Meu alívio durou pouco, porque, ao me aproximar do ponto de ônibus, notei uma figura ao longe, parada na calçada. Era ele.
O capuz cobria parcialmente seu rosto, mas dava para ver que estava olhando diretamente para mim. Decidi ignorar e fingi mexer no celular, esperando o ônibus. Aquele ponto era deserto, e a última coisa que eu queria era chamar a atenção. Mas algo nele era errado. Não sei explicar, mas havia algo perturbador em como ele permanecia parado, como uma estátua, sem sequer se mover. O tempo parecia se arrastar, e o ônibus não chegava. Depois de alguns minutos, olhei discretamente de canto de olho. Ele não estava mais no mesmo lugar. Meu coração disparou. Comecei a olhar ao redor, tentando localizá-lo, e então o vi. Ele estava mais perto, parado do outro lado da rua, na mesma postura inabalável. Comecei a me sentir cercada, como se ele estivesse me testando, medindo meus movimentos. Decidi que não ia esperar mais. Peguei minha bolsa e comecei a andar rápido em direção a outra avenida, onde sabia que poderia chamar um táxi. A cada poucos passos, olhava para trás, e ele continuava me seguindo. Não corria, apenas andava, sempre mantendo uma distância constante. Ao virar outra esquina, me escondi atrás de um carro estacionado. Queria ver se ele realmente estava me perseguindo ou se tudo aquilo era paranoia minha. Meu coração estava tão acelerado que eu sentia o sangue pulsando nos ouvidos. Segundos depois, ouvi passos. Lentos, firmes, ecoando na rua vazia. Quando ele passou pelo carro, tive uma visão mais clara. Seu rosto estava parcialmente à mostra. A pele era pálida, quase doentia, e seus olhos, eles eram fundos, escuros e vazios. Ele parou por um momento, como se estivesse farejando o ar, e então virou a cabeça lentamente, olhando direto para onde eu estava escondida. Fiquei paralisada. Era como se ele soubesse que eu estava ali o tempo todo. Ele deu um passo em minha direção, e foi o suficiente para que eu saísse correndo sem olhar para trás. Não me importava se ele estava me seguindo ou não, eu só queria chegar em algum lugar seguro. Encontrei uma loja de conveniência 24 horas a poucas quadras dali e entrei. O atendente, um jovem magro e distraído, olhou para mim com estranheza enquanto eu me aproximava do balcão. Tentei explicar que alguém estava me seguindo, mas ele parecia cético. Aqui é uma área tranquila. Deve ser só um mendigo. Olhei pela janela da loja e quase gritei. Lá estava ele, parado na calçada do outro lado da rua, me observando através do vidro. O atendente seguiu meu olhar, mas quando ele olhou, o homem já não estava mais lá. Você está bem? Talvez deva chamar um táxi, ele sugeriu. Disse que sim, mas minha mente estava a mil. Peguei meu celular para chamar um carro, mas a tela estava estranhamente escura. Tentei ligá-lo, mas parecia que a bateria havia descarregado, mesmo estando quase cheia quando saí do trabalho. Você pode me emprestar o telefone? Perguntei ao atendente, tentando não demonstrar pânico. Ele concordou, mas enquanto discava, ouvi um som. Era o sino da porta da loja. Alguém tinha acabado de entrar. Lentamente, virei a cabeça e o vi. O homem de capuz preto estava ali, parado na entrada. O atendente olhou para ele e, sem dizer uma palavra, foi até o fundo da loja. Fiquei ali, congelada. Ele não disse nada, apenas deu um passo em minha direção. Foi quando percebi algo que me fez perder o fôlego, seus pés não faziam som. Mesmo com o chão de azulejo, ele se movia em silêncio absoluto. Por que você está me seguindo? Consegui perguntar, minha voz saindo trêmula. Ele parou e inclinou levemente a cabeça, como se estivesse tentando entender a pergunta. Depois, um sorriso estranho surgiu em seu rosto, um sorriso torto, que parecia mais uma careta. Você não deveria estar aqui, ele sussurrou, numa voz baixa e rouca. Naquele momento, o atendente voltou, segurando uma vassoura como arma improvisada. Mas antes que ele pudesse fazer algo, o homem simplesmente saiu pela porta, desaparecendo na escuridão. Nunca consegui explicar o que aconteceu naquela noite. Mesmo após chegar em casa, sentia como se estivesse sendo observada. Por semanas, tive pesadelos com aquele sorriso torto e aqueles olhos vazios. E o pior de tudo.
Às vezes, quando passo por ruas desertas à noite, sinto que ele está lá, em algum lugar, esperando por mim novamente. A casa do fim da rua. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, mas depois do que vivi, é impossível não ter dúvidas. Isso aconteceu há cerca de 5 anos, quando decidi me mudar para uma cidadezinha no interior para ficar mais perto da natureza e fugir do caos urbano. Encontrei uma casa perfeita, isolada, espaçosa e com um preço inacreditavelmente bom. Parecia um sonho, até que comecei a notar que algumas coisas não se encaixavam. Logo na primeira noite, enquanto eu organizava minhas coisas, ouvi o que parecia ser um choro distante. Fui até a janela, mas só havia o campo escuro e o silêncio. Pensei que fosse minha imaginação ou algum animal, afinal, era uma região rural. Porém, a sensação de que algo estava errado começou a se intensificar. O ar parecia pesado, como se o próprio ambiente quisesse me expulsar dali. Na terceira noite, acordei às 3 da manhã com um barulho que ecoava pela casa. Era como se alguém estivesse arrastando móveis no andar de baixo. O detalhe? Eu morava sozinho, e o único móvel pesado que tinha era um armário que não sairia do lugar nem com esforço. Peguei meu celular e desci as escadas devagar, com o coração martelando no peito. Quando cheguei lá, tudo estava no lugar. Nenhum sinal de que algo havia sido movido. Mas o ar. O ar estava diferente. Mais frio, mais denso. As coisas começaram a piorar na semana seguinte. A cada noite, os sons ficavam mais claros. Era como se alguém estivesse andando pela casa, abrindo e fechando portas, às vezes sussurrando o meu nome. Sim, o meu nome. A primeira vez que ouvi, achei que estava louco. Mas na segunda, e eu sabia que não estava sozinho. Decidi falar com os vizinhos. Uma senhora mais velha, que morava na casa mais próxima, me olhou com uma expressão que misturava pena e medo. Ela me disse que a casa tinha um histórico, mas ninguém falava muito sobre isso. Só se sabe que ninguém fica ali por muito tempo, disse ela. Perguntei se sabia o motivo, mas ela apenas balançou a cabeça, murmurando algo sobre coisas que não devem ser perturbadas. Naquela mesma noite, resolvi fazer algo que talvez tenha sido um erro. Coloquei meu celular para gravar o áudio enquanto eu dormia. No dia seguinte, ao ouvir a gravação, senti meu sangue gelar. Haviam vozes. 2 vozes, masculinas, sussurrando coisas que eu não conseguia entender completamente, mas uma palavra se destacava: saia. Não demorou muito para as manifestações ficarem físicas. Uma vez, ao voltar do trabalho, encontrei todas as portas e janelas da casa abertas, mesmo eu tendo certeza de que as tinha trancado antes de sair. Outra noite, acordei com arranhões nos braços e pernas, como se algo tivesse me atacado enquanto eu dormia. Eu estava em um pesadelo constante, mas não sabia o que fazer. O ápice aconteceu no último dia em que fiquei lá. Era noite, e eu estava decidido a ir embora de vez. Minhas coisas quando as luzes começaram a piscar. Ouvi passos atrás de mim e, ao me virar, vi algo que nunca vou esquecer. No final do corredor, havia uma figura. Alta, magra, com olhos fundos e um sorriso que parecia deformado. Ela não se movia, mas eu sentia sua presença como se ela estivesse prestes a me agarrar. Sem pensar 2 vezes, saí correndo. Deixei minhas coisas para trás e fui direto para o carro. Quando olhei pelo retrovisor, enquanto acelerava, vi aquela figura na janela da casa, me observando. Nunca mais voltei. Nem para buscar meus pertences. Depois disso, comecei a investigar o que aconteceu naquela casa, mas tudo o que consegui descobrir foi que ela tinha sido construída sobre um antigo cemitério indígena, que foi desrespeitado durante a expansão da cidade. Alguns dizem que são os espíritos daqueles que foram perturbados. Outros acreditam que é algo ainda mais antigo. Até hoje, quando lembro daquela figura no corredor, sinto um arrepio que sobe pela espinha. E o pior de tudo. Às vezes, mesmo estando longe daquela casa, sinto que ainda estou sendo observado.
O último passageiro. Trabalho como motorista de aplicativo há alguns anos, e sempre gostei da flexibilidade que o trabalho oferece. A maioria das corridas é tranquila, mas, de vez em quando, algo estranho acontece. Ainda assim, nada se compara ao que vivi naquela noite. Era uma quinta-feira, e eu já estava pensando em encerrar o expediente. Eram quase 23 horas, e a última corrida tinha sido longa, então eu só queria voltar para casa. Foi quando o aplicativo apitou, mostrando uma solicitação que vinha de uma rua próxima, em um bairro tranquilo, mas com poucas luzes. A princípio, não vi nada estranho no pedido. Cheguei ao local indicado, uma rua estreita, ladeada por casas antigas e algumas árvores. Não havia ninguém à vista. Estacionei o carro e esperei. O nome no aplicativo era o Daniel, e a foto de perfil mostrava apenas uma silhueta. Depois de alguns minutos, eu já estava prestes a cancelar a corrida, quando vi alguém surgir de uma das vielas. Era um homem, vestindo um terno preto, com a cabeça levemente inclinada para baixo. Ele caminhava devagar, quase arrastando os pés, como se cada passo fosse um esforço. Ele entrou no carro sem dizer nada, apenas acenando com a cabeça. O silêncio era desconfortável, mas, como motorista, aprendi a não forçar conversa. Apenas confirmei o destino, um endereço fora da cidade, numa área afastada, e comecei a dirigir. A primeira coisa que me incomodou foi o cheiro. Não era exatamente desagradável, mas havia algo estranho, como uma mistura de terra molhada e algo metálico. Pensei em abrir as janelas, mas hesitei, achando que seria rude. "Está tudo bem?", perguntei, tentando aliviar a tensão. Ele respondeu com um som baixo, algo entre um suspiro e um grunhido. Não virou o rosto para mim, apenas continuou olhando fixamente para a frente. Sua postura era rígida, quase antinatural, e eu comecei a sentir um calafrio, mesmo com o ar-condicionado desligado. A rota que o aplicativo sugeria era longa, mas passava por áreas mais movimentadas. No entanto, em certo ponto, ele falou pela primeira vez: "Pegue a estrada velha". Sua voz era grave, quase rouca, e tinha algo que me deixou inquieto. "A estrada velha não está no aplicativo. É mais longa e perigosa à noite". Ele virou lentamente o rosto para mim, e foi a primeira vez que o encarei diretamente. Seus olhos estavam estranhamente fundos, como se ele não tivesse dormido em dias, e sua pele era pálida, quase acinzentada. "Pegue a estrada velha", repetiu, num tom que parecia mais uma ordem do que um pedido. Contra meu melhor julgamento, decidi seguir sua instrução. A estrada velha era pouco usada, com asfalto esburacado e quase nenhuma iluminação. O caminho era cercado por árvores que formavam uma espécie de túnel natural, bloqueando a luz da lua. A sensação de desconforto aumentava a cada quilômetro. O silêncio no carro era quase ensurdecedor. De vez em quando, olhava pelo retrovisor, e ele estava sempre lá, sentado rigidamente, com aquele olhar vazio. Depois de alguns minutos, comecei a ouvir algo estranho. No início, pensei que fosse o som dos pneus no asfalto irregular, mas logo percebi que era algo mais. Era um murmúrio, baixo e irregular, vindo do banco de trás. "Você disse alguma coisa?", perguntei, tentando manter a voz firme. Ele não respondeu. Apenas continuou olhando para frente, imóvel. Os murmúrios ficaram mais altos, e então percebi que vinham do lado de fora, como se algo estivesse nos acompanhando entre as árvores. O som parecia se multiplicar, vozes indistintas que se misturavam, quase como um cântico. Olhei rapidamente para fora, mas não consegui ver nada além de sombras que pareciam se mover. "Quase lá", ele disse de repente, quebrando o silêncio. Sua voz me fez estremecer, mas o que realmente me assustou foi o fato de que o destino ainda estava a vários quilômetros de distância, de acordo com o aplicativo. "Está seguro continuar por aqui?", perguntei, tentando esconder meu nervosismo. Ele não respondeu. Apenas apontou para frente, para uma pequena estrada de terra que saía da rodovia principal. Contra todos os meus instintos, virei. A estrada de terra era ainda mais assustadora. A luz dos faróis parecia incapaz de atravessar a escuridão ao redor, e a sensação de ser observado era quase insuportável.
Foi então que ele falou novamente: pare aqui. Eu estava no meio do nada. Não havia casas, postes de luz ou qualquer sinal de civilização. Tem certeza de que é aqui? Perguntei, tentando parecer calmo. Ele não respondeu. Apenas abriu a porta e saiu do carro. Fiquei assistindo enquanto ele se afastava lentamente, entrando na escuridão entre as árvores. Por um momento, considerei esperar, mas algo dentro de mim gritava para sair dali o mais rápido possível. Coloquei o carro em marcha e comecei a dar ré, mas antes que pudesse ir longe, algo se moveu na minha visão periférica. Quando olhei para o retrovisor, vi que ele estava lá novamente, sentado no banco de trás, com aquele olhar vazio. Eu não te disse para ir embora, ele disse, com um sorriso torto e perturbador. Meu coração disparou. Girei o volante e acelerei, tentando fugir daquele lugar. As vozes lá fora ficaram mais altas, quase ensurdecedoras, enquanto sombras surgiam entre as árvores, acompanhando o carro. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, finalmente cheguei a uma área iluminada. Olhei para o retrovisor novamente, mas ele não estava mais lá. O banco de trás estava vazio. Dirigi até um posto de gasolina e parei para tentar recuperar o fôlego. Quando olhei para o celular, o aplicativo mostrava que a corrida havia sido cancelada, como se nunca tivesse existido. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Desde então, nunca mais aceitei corridas tarde da noite, e evito passar por estradas desertas. Mas às vezes, quando estou dirigindo, tenho a sensação de que alguém está sentado no banco de trás, me observando em silêncio. O vizinho do apartamento 302. Quando eu me mudei para o pequeno prédio no centro da cidade, estava em busca de sossego. Tinha acabado de sair de um relacionamento complicado e precisava de um lugar tranquilo para reorganizar minha vida. O prédio não era novo, mas era bem conservado, com apenas 6 andares. Eu ficaria no 301, um apartamento simples, mas funcional. A única coisa que me incomodou de início foi o fato de que o prédio parecia vazio. Nos primeiros dias, a ausência de barulho foi reconfortante. Não havia crianças correndo pelos corredores ou vizinhos brigando. Era silêncio total, algo raro em uma cidade movimentada como aquela. Até que comecei a notar algo peculiar. Toda noite, por volta das 23 horas, ouvia passos vindos do apartamento ao lado, o 302. Não seria nada estranho, exceto pelo fato de que o síndico tinha me dito que aquele apartamento estava desocupado havia anos. Os passos não eram discretos. Era como se alguém estivesse andando de um lado para o outro incessantemente, arrastando algo pesado pelo chão. Resolvi perguntar ao zelador, um homem idoso chamado Seu Arnaldo, sobre o 302. Ele ficou visivelmente desconfortável e mudou de assunto rapidamente, apenas dizendo: deixe aquilo para lá, é melhor assim. Não satisfeita, decidi investigar por conta própria. No dia seguinte, quando voltei do trabalho, passei em frente ao 302 e percebi que a porta tinha marcas profundas de arranhões, como se alguém tivesse tentado entrar à força. Encostei o ouvido na madeira e, para meu choque, ouvi algo lá dentro, um leve sussurro, quase inaudível, mas claramente humano. Aquilo foi o suficiente para me tirar o sono. Decidi que precisava saber mais sobre a história do prédio. Passei horas pesquisando na internet, mas não encontrei nada de relevante. Frustrada, decidi conversar com Dona Marta, uma senhora que morava no térreo e parecia ser a mais antiga moradora dali. Ela foi reticente a princípio, mas depois de muita insistência, ela cedeu. O 302 foi alugado por um homem chamado Felipe há mais de 15 anos. Ele era estranho. Não falava com ninguém, saía sempre à noite e trazia caixas enormes para o apartamento. Dizem que ele fazia experiências esquisitas lá dentro. Um dia, ninguém mais o viu. O cheiro que começou a sair do 302 foi o que chamou a atenção dos outros moradores. Quando a polícia entrou, encontrou o apartamento vazio, mas havia algo nas paredes e marcas, como se fossem desenhos feitos com sangue. Desde então, ninguém mais quis morar ali. A história me deu calafrios, mas também uma estranha sensação de curiosidade.
Voltei para casa determinada a descobrir o que realmente acontecia no 302. Naquela noite, os passos começaram novamente, mas dessa vez algo mudou. Ouvi um som que parecia ser de uma batida, como se alguém estivesse esmurrando a parede que dividia os nossos apartamentos. "Quem está aí?" gritei, reunindo coragem que nem sabia que tinha. O barulho parou por alguns segundos, mas logo em seguida veio a resposta. Não foi uma voz, mas uma risada, baixa e carregada de algo maligno. Passei a noite acordada, com as luzes acesas e o celular na mão. No dia seguinte, decidi que precisava entrar naquele apartamento. Consegui a chave mestra com o zelador, que apenas balançou a cabeça em desaprovação. Quando abri a porta do 302, um cheiro forte de mofo e podridão tomou conta do ar. O apartamento estava vazio, mas as paredes estavam cobertas de símbolos que pareciam escritos com algo escuro e ressecado. No centro da sala, havia uma cadeira virada e marcas profundas no chão, como se alguém tivesse arrastado móveis pesados repetidamente. Enquanto eu explorava o local, ouvi a porta se fechar com um estrondo. Corri para abri-la, mas ela estava trancada. Meu coração disparou quando ouvi passos atrás de mim. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Ainda assim, senti como se algo estivesse ali, me observando. O silêncio foi rompido por um sussurro baixo, vindo do quarto: "Você não deveria estar aqui." Meu corpo congelou, mas meu instinto me fez correr até a porta e tentar forçá-la novamente. Depois de segundos que pareceram uma eternidade, ela finalmente abriu, e eu saí correndo pelo corredor, sem olhar para trás. Naquela mesma noite, comecei a arrumar minhas coisas. Não ia ficar mais nenhum dia naquele prédio. Antes de sair, fui até a portaria para devolver a chave ao seu Arnaldo, mas ele não estava lá. Deixei a chave no balcão e, ao virar para ir embora, vi algo que me fez perder o fôlego. Na janela do 302, havia uma figura. Não consegui distinguir seus traços, mas aqueles olhos, e eles me seguiam enquanto eu saía correndo dali. Até hoje, evito passar por aquele prédio. Alguns dizem que o 302 foi demolido após a saída dos últimos moradores, mas, se você perguntar às pessoas da vizinhança, todas confirmam a mesma coisa e ainda é possível ouvir passos vindos de lá, todas as noites, às 23 horas. A noite na clareira. Sempre gostei de aventuras ao ar livre, e quando meus amigos sugeriram um fim de semana de acampamento em uma floresta afastada da cidade, aceitei sem pensar duas vezes. Eram 5 de nós: eu, Lucas, Marina, Júlio e Ana. A ideia era simples: desconectar da vida urbana e passar algumas noites sob as estrelas, longe de tudo e de todos. A floresta ficava a quase 2 horas de carro de qualquer cidade grande. Depois de deixarmos o carro em um estacionamento improvisado, seguimos a pé por uma trilha estreita que nos levou até uma clareira isolada. O lugar era perfeito, cercado por árvores altas e densas, mas com um céu aberto acima, ideal para a fogueira e as histórias que contaríamos à noite. Passamos o primeiro dia explorando a área e montando as barracas. O clima era de descontração, com risadas e brincadeiras enquanto organizávamos tudo. Ao cair da noite, acendemos uma fogueira e começamos a compartilhar histórias de terror, como sempre fazemos nessas viagens. Marina, com sua imaginação fértil, foi a primeira a mencionar que havia ouvido falar de casos estranhos naquela floresta. Há rumores de que pessoas já desapareceram aqui, ela disse, com um sorriso brincalhão, mas sua voz carregava um tom inquietante. Alguns dizem que existem coisas nesta floresta que não são humanas. Todos riram, mas confesso que senti um leve arrepio. Havia algo no silêncio da floresta que parecia pesado. Decidi ignorar a sensação, achando que era apenas o ambiente noturno amplificando meus medos. Foi por volta da meia-noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Júlio, que tinha se afastado para buscar mais lenha, voltou correndo, pálido como um fantasma. "Eu vi alguém", ele disse, ofegante. "Alguém está nos observando." No início, achamos que ele estava brincando. Lucas até deu risada, dizendo que era coisa da cabeça dele. Mas Júlio insistiu.
Ele jurava que, enquanto pegava lenha, viu uma figura parada entre as árvores, apenas olhando fixamente para ele. Decidimos investigar. Com lanternas em mãos, caminhamos até o local onde Júlio disse ter visto a figura. Não encontramos nada além de árvores e silêncio, mas a sensação de estar sendo observado era inegável. O silêncio da floresta parecia mais profundo, quase opressivo. Quando voltamos à clareira, a fogueira estava quase apagando, e Marina nos alertou para o fato de que não deveríamos deixar o fogo apagar completamente. A luz mantém coisas indesejadas longe, ela disse, com um meio sorriso. As próximas horas foram tensas. Não havia mais risadas, e todos pareciam atentos demais aos sons ao nosso redor. Sons que, até então, não tínhamos notado, galhos quebrando à distância, passos leves que pareciam circular a clareira, e, em determinado momento, o que soou como uma respiração profunda vindo das árvores. Foi Ana quem sugeriu que todos entrássemos nas barracas e tentássemos dormir, mas ninguém parecia confortável com a ideia de ficar vulnerável. Decidimos fazer turnos para vigiar, e eu fui o primeiro. Enquanto os outros tentavam dormir, fiquei sentado perto da fogueira, mantendo-a acesa. A noite estava incrivelmente escura, e mesmo com a lanterna ao lado, a ideia de iluminar a floresta ao redor parecia assustadora. Era como se algo estivesse à espreita, esperando para ser revelado. Por volta das 3 horas, enquanto o silêncio dominava tudo, ouvi algo que fez meu coração disparar. Um assobio. Fraco, mas claro, vindo da direção oposta à clareira. Não era o vento. Era algo ou alguém. Fiquei imóvel, segurando a lanterna com força. Quem está aí? Perguntei, tentando soar corajoso. Não houve resposta, apenas o som de galhos quebrando, mais perto desta vez. Sem pensar, iluminei a direção do som, e por um breve momento, vi algo que me fez gelar. Era uma figura alta, magra, com braços anormalmente longos, parcialmente escondida atrás de uma árvore. Não consegui ver o rosto, mas senti que estava me encarando. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela desapareceu na escuridão. Acordei os outros imediatamente, tentando explicar o que tinha visto, mas minha voz estava trêmula e desconexa. Lucas, sempre cético, achou que eu estava imaginando coisas. No entanto, Júlio e Marina ficaram visivelmente alarmados. Foi quando Ana apontou algo que ninguém tinha notado. Havia marcas no chão da clareira, como se algo tivesse sido arrastado ao redor de onde estávamos. Pareciam rastros grandes demais para serem feitos por um animal comum. Ninguém mais conseguiu dormir naquela noite. Ficamos juntos, próximos da fogueira, esperando o sol nascer. Quando a luz finalmente começou a surgir, a floresta parecia menos ameaçadora, mas todos estavam convencidos de que algo não estava certo. Decidimos desmontar acampamento e sair o mais rápido possível. Enquanto caminhávamos de volta à trilha, notei algo que me fez parar. Gravado em uma das árvores, perto da clareira, estava um símbolo estranho, que não estava ali quando chegamos. Era um círculo com linhas que se cruzavam no centro, como um olho estilizado. Vamos, é melhor não ficar aqui, disse Marina, puxando meu braço. Saímos da floresta, mas aquele símbolo e a figura que vi nunca saíram da minha cabeça. Algum tempo depois, decidi pesquisar sobre a área e descobri que, décadas atrás, a floresta foi cenário de rituais realizados por um grupo misterioso. As pessoas da cidade evitavam falar sobre isso, mas a lenda dizia que eles invocavam algo para proteger a floresta. Algo que ainda pode estar lá, observando. Desde então, nunca mais acampei. Algumas noites ainda sonho com aquela figura entre as árvores, e quando acordo, sinto como se ainda estivesse na clareira, cercado pelo escuro, esperando o amanhecer. O mistério da Estrada 404. Essa história é uma lenda urbana que circula entre caminhoneiros do interior do Brasil, especialmente em uma região isolada onde a BR-404 corta uma densa floresta. A história foi contada por um caminhoneiro chamado Roberto, que jurava de pés juntos que tudo aconteceu de verdade.
Roberto era caminhoneiro há mais de 20 anos e já tinha ouvido de tudo nas estradas. Fantasmas, aparições, estranhas criaturas. Ele nunca dava bola. Sempre dizia que isso era coisa de quem tomava muita cachaça ou tinha dormido pouco. Ele era do tipo cético, daqueles que só acreditam vendo. Mas, naquela noite, Roberto viu mais do que queria. Era uma madrugada fria de junho, o relógio do painel marcava 1h45 da manhã. Ele tinha saído de uma cidadezinha no interior do Paraná, carregando cimento para uma obra urgente em outro município. O percurso era longo, cortava trechos de mata fechada e passava por lugares onde o rádio perdia o sinal e a escuridão parecia devorar tudo ao redor. A chuva fina que caía deixava a estrada ainda mais deserta. O barulho dos pneus cortando a água no asfalto era o único som além do motor do caminhão. O silêncio era quase opressor. Roberto sabia que o ponto mais complicado do trajeto estava à frente da famosa Curva do Anjo, um trecho perigoso onde muitos acidentes haviam acontecido. Diziam que, anos atrás, um ônibus cheio de romeiros tinha perdido o controle ali e caído em um penhasco. Todos morreram. Desde então, a curva era conhecida por aparições e acontecimentos inexplicáveis. Roberto nunca acreditou nessas histórias, mas sempre dirigia com cuidado. Ele sabia que a estrada não precisava de ajuda de fantasmas para ser traiçoeira. Quando chegou à entrada do trecho de mata densa que antecedia a curva, algo pareceu mudar. O ar ficou mais pesado, e a sensação de solidão cresceu. Era como se a floresta ao redor tivesse engolido o caminhão, deixando-o isolado do resto do mundo. Mesmo assim, Roberto seguiu em frente, concentrado na estrada. Foi então que ele viu algo incomum. A poucos metros, à beira da pista, havia uma mulher vestida de branco. Ela estava parada sob a chuva, sem guarda-chuva ou qualquer proteção. Seus cabelos longos estavam grudados no rosto, e sua figura parecia frágil, quase translúcida. Roberto ficou surpreso. Quem estaria ali, no meio do nada, àquela hora? Ele reduziu a velocidade, pensando que talvez fosse alguém que precisava de ajuda. Assim que o caminhão se aproximou, a mulher levantou a cabeça e olhou diretamente para ele. Seus olhos eram estranhos, sem brilho, como se fossem apenas buracos escuros. Um calafrio percorreu o corpo de Roberto, mas ele não queria acreditar que estava vendo algo sobrenatural. Ele parou o caminhão alguns metros à frente e abriu a janela. "A senhora precisa de ajuda?" perguntou, tentando manter a calma. A mulher não respondeu. Ela apenas apontou para a estrada, como se quisesse que ele continuasse. Roberto sentiu um peso no peito, mas engatou a marcha e seguiu. Poucos minutos depois, a sensação de que algo estava errado ficou mais forte. Ele olhou pelo retrovisor e viu a mulher parada no mesmo lugar. Mas, quando desviou o olhar para frente, quase perdeu o controle do caminhão. No meio da estrada, havia um grupo de pessoas. Estavam todas de branco, com as roupas molhadas pela chuva, imóveis como estátuas. Roberto freou bruscamente, o caminhão derrapou, mas conseguiu parar a poucos metros do grupo. O coração dele batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Ele piscou, achando que era um reflexo da luz dos faróis. Quando abriu os olhos, não havia mais ninguém ali. Tentando recuperar o fôlego, ele acelerou e deixou o local o mais rápido que pôde. Mas o pesadelo estava longe de acabar. Ao chegar na Curva do Anjo, Roberto sentiu o caminhão ficar mais pesado, como se estivesse carregando toneladas a mais do que o normal. O motor começou a fazer um som estranho, e a direção parecia travar. Ele olhou pelo retrovisor novamente, para seu desespero, viu a mulher de branco sentada na carroceria, com o olhar fixo nele. Dessa vez, ela não parecia frágil. Havia algo ameaçador em sua presença, algo que fazia o ar parecer impossível de respirar. Roberto começou a rezar, coisa que não fazia há anos. Ele sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Apertou o acelerador e, com muito esforço, conseguiu controlar o caminhão até passar pela curva. Quando chegou a um trecho mais aberto da estrada, a sensação de peso desapareceu, e a mulher sumiu. Ele parou o caminhão no acostamento, desceu e olhou em volta.
Não havia nada, apenas a chuva fina e o silêncio opressor. Sentou-se na beira da estrada, tentando entender o que havia acontecido. Ele nunca mais voltou a dirigir por aquela rota. Depois daquela noite, Roberto começou a acreditar nas histórias que ouvia. Ele jurava que a mulher de branco era uma das almas perdidas do acidente do ônibus. Muitos outros caminhoneiros que passam pela curva do Anjo relatam encontros semelhantes. Alguns dizem que ouviram vozes sussurrando seus nomes, outros garantem que viram figuras andando ao lado do caminhão. Mas todos concordam em uma coisa: algo estranho habita aquele trecho da estrada. E quem não acredita acaba aprendendo da pior maneira. A noite estava escura e abafada quando Antônio começou sua viagem. Caminhoneiro há mais de 2 décadas, ele não era estranho à solidão das estradas. Para ele, a madrugada era um território onde só os mais corajosos ou os mais necessitados se aventuravam. O trajeto naquela noite era longo e desolador, cruzaria a rodovia 319, um caminho conhecido tanto pela beleza selvagem de sua paisagem amazônica quanto pelas histórias sinistras que o cercavam. Carregando materiais de construção em um caminhão de grande porte, Antônio partiu de Porto Velho rumo a Manaus. Ele havia planejado chegar ao destino em 2 dias, mas sabia que o trecho de mata fechada e estradas de terra exigiria cuidado redobrado. Estava acostumado a ouvir relatos de colegas que falavam sobre ruídos estranhos, vultos na estrada e até mesmo desaparecimentos inexplicáveis, mas nunca deu ouvidos. Para ele, tudo não passava de invenção de quem tinha medo do escuro. Mas naquela viagem, ele entenderia por que tantos evitavam a rodovia durante a noite. A primeira parte da jornada foi tranquila. Antônio dirigia com os faróis altos, ouvindo música sertaneja no rádio e mascando fumo para espantar o sono. No entanto, conforme avançava, começou a perceber mudanças no ambiente. O rádio perdeu o sinal, deixando apenas estática. O som dos insetos da floresta, antes ensurdecedor, parecia ter desaparecido por completo. O silêncio era tão denso que parecia sufocar. Ele continuou dirigindo, tentando ignorar a estranha sensação que o envolvia. A mata ao redor parecia mais escura do que o normal, como se a própria natureza estivesse escondendo algo. Foi então que, no meio da estrada, ele viu algo que o fez pisar bruscamente no freio. A poucos metros à frente, uma mulher estava parada, de costas, com um vestido branco que brilhava sob os faróis. Antônio ficou paralisado por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. A mulher parecia imóvel, como uma estátua. Ele pensou em desviar, mas algo na cena o fez hesitar. Antônio abriu a janela e gritou: "Vei, tá tudo bem? Precisa de ajuda?" Não houve resposta. Ele buzinou, mas a mulher continuava imóvel. Respirando fundo, ele pegou sua lanterna e desceu do caminhão, iluminando o caminho. Quando se aproximou, sentiu um frio intenso, completamente fora do comum para o clima quente da região. "Senhora, você tá bem?" perguntou novamente, mas, antes que pudesse dar mais um passo, a mulher virou-se lentamente. O que ele viu fez o sangue gelar. O rosto dela era uma mistura de traços humanos e algo deformado, como se estivesse derretendo. Os olhos eram completamente negros, sem pupilas, e a boca se abriu em um sorriso largo e grotesco, revelando dentes finos e pontiagudos. Antônio recuou instintivamente, tropeçando e quase caindo. A mulher deu um passo em sua direção, mas não parecia caminhar, ela deslizava pelo chão, como se não tocasse a terra. Desesperado, Antônio correu de volta para o caminhão, trancou as portas e acelerou. O motor rugiu, e o veículo avançou, mas, pelo retrovisor, ele viu a mulher parada no mesmo lugar, agora acenando lentamente, como se estivesse se despedindo. A cena ficou gravada em sua mente, mas ele tentou afastar o medo, dizendo a si mesmo que era apenas um reflexo da exaustão e do cansaço. Conforme avançava pela estrada, no entanto, as coisas só pioraram. Ele começou a ouvir sons estranhos dentro da cabine, como se algo estivesse arranhando as paredes do caminhão. Um cheiro de enxofre invadiu o espaço, tão forte que o fez tossir. Ele abriu as janelas, mas o ar lá fora parecia ainda mais pesado. O medo começou a dominá-lo, e ele apertou o terço que mantinha pendurado no retrovisor, rezando baixinho.
A estrada parecia nunca terminar. Ele reconhecia as curvas e as árvores, como se estivesse preso em um loop infinito. A certa altura, viu luzes piscando à distância e pensou que poderia ser outro veículo. Sentiu um alívio momentâneo, mas, conforme se aproximava, percebeu que as luzes estavam paradas no meio da pista, como se esperassem por ele. Eram duas lanternas vermelhas, flutuando a pouco mais de 1 metro do chão. Quando estava prestes a alcançá-las, as luzes se apagaram, deixando-o novamente no breu. De repente, o caminhão começou a perder potência. O motor engasgava, e as luzes do painel piscavam descontroladamente. Antônio encostou no acostamento e saiu para verificar o que estava acontecendo. Quando levantou o capô, viu algo que fez suas mãos tremerem. Havia marcas de mãos queimadas na lataria, como se alguém tivesse pressionado dedos incandescentes contra o metal. Ele ouviu passos atrás de si e virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Antônio decidiu não perder mais tempo. Entrou no caminhão e tentou dar partida. O motor rugiu, mas algo parecia puxar o veículo para trás, como se uma força invisível o impedisse de seguir. Ele pisou fundo no acelerador, e o caminhão finalmente arrancou. Porém, no espelho retrovisor, ele viu uma figura escura e disforme sentada na carroceria, com olhos brilhando como fogo. A última parte da viagem foi feita em um estado de completo terror. Antônio só parou quando avistou as luzes de um pequeno povoado. Estacionou em frente a um bar e entrou correndo, suando e tremendo. Lá dentro, os poucos moradores o olharam com curiosidade, mas não disseram nada. Ele pediu uma garrafa de água e tentou explicar o que havia acontecido. Um homem idoso, sentado em um canto, apenas balançou a cabeça e disse: Você encontrou a guardiã da estrada. Ela aparece para quem carrega mais do que deve. Espero que tenha deixado sua dívida para trás. Antônio nunca entendeu exatamente o que aquele homem quis dizer, mas depois daquela noite, ele evitou a rodovia 319 a qualquer custo. As marcas no capô e os ruídos na carroceria nunca foram explicados, mas o que mais o assombrava eram os olhos brilhantes que ele sabia que nunca esqueceria. Caminhoneiros sempre têm histórias para contar, mas a que vou relatar agora é diferente de qualquer outra. Essa história foi vivida por um motorista experiente chamado Mauro, conhecido entre os colegas por sua coragem. Ele jurava nunca ter medo de nada, até encarar uma viagem que mudou sua vida para sempre. Isso aconteceu em uma estrada pouco movimentada do interior de Minas Gerais, a BR-383, famosa por seus trechos de mata fechada e curvas perigosas. Mas o que aconteceu naquela madrugada vai além de qualquer lógica. Mauro havia saído de Belo Horizonte por volta das 22 horas, carregando um caminhão cheio de alimentos perecíveis que precisava ser entregue antes do amanhecer em uma pequena cidade no sul do estado. A viagem estava tranquila até ele passar por um trecho de serra. A estrada era cercada por árvores altas e densas, que bloqueavam até mesmo a luz da lua. O rádio do caminhão perdeu o sinal, e a única companhia de Mauro era o som do motor e o barulho dos pneus no asfalto molhado, já que uma chuva fina começava a cair. Pouco depois da meia-noite, Mauro percebeu que algo estava estranho. Ele conhecia aquele trajeto como a palma da mão, mas parecia que a estrada estava mais longa do que o normal. As curvas que ele sabia de cor pareciam surgir em locais diferentes, e a mata parecia mais fechada, como se as árvores estivessem se inclinando para dentro da estrada. Foi então que ele viu algo à frente, uma luz amarelada piscando entre as árvores. Pensando que poderia ser outro veículo parado ou até mesmo um acidente, ele reduziu a velocidade e se aproximou devagar. Ao chegar mais perto, percebeu que a luz vinha de uma lamparina segurada por um homem velho, que estava parado no acostamento. Ele vestia roupas simples, de trabalhador rural, e acenava para o caminhão. Mauro parou, curioso, e abaixou o vidro da cabine. "Boa noite, amigo, precisa de ajuda?", perguntou, mas o homem não respondeu. Ele apenas apontou para a frente, indicando que Mauro deveria seguir. Achando aquilo estranho, mas sem dar muita importância, Mauro agradeceu e continuou dirigindo. Poucos metros à frente, o caminhão começou a apresentar problemas. O motor falhou, e as luzes do painel começaram a piscar. Ele encostou no acostamento, já irritado,
pensando que algo estava errado com o veículo. Saiu da cabine com a lanterna em mãos e levantou o capô para inspecionar o motor, mas não encontrou nada de anormal. Enquanto verificava, ouviu um som vindo da mata. Era um barulho baixo, como um sussurro misturado ao som da chuva. Ele olhou em direção às árvores, mas não viu nada. Voltou para o caminhão e, por sorte, o motor ligou novamente. Achando que era apenas coincidência, ele seguiu viagem. Conforme avançava pela estrada, a sensação de que estava sendo observado ficou mais forte. Ele olhou pelo retrovisor e viu algo que gelou seu sangue, um vulto escuro correndo na beira da estrada, acompanhando o caminhão. Pensando que poderia ser um animal, ele acelerou, mas o vulto continuava lá, agora mais perto. De repente, ele ouviu uma pancada forte na traseira do veículo, como se algo tivesse subido na carroceria. Mauro parou imediatamente e saiu para verificar. Com a lanterna em mãos, caminhou até a traseira do caminhão e não viu nada além da chuva escorrendo pela lataria. Porém, quando apontou a luz para a mata, viu pegadas na lama, enormes, com garras, que desapareciam entre as árvores. Assustado, ele decidiu voltar para o caminhão e sair dali o mais rápido possível. Mas, assim que entrou na cabine, sentiu um cheiro forte de enxofre, tão intenso que fez seus olhos lacrimejarem. Foi então que notou algo ainda pior: no banco do passageiro, havia marcas de lama, como se alguém tivesse estado ali. Mauro estava sozinho, mas sentia claramente que não era o único ocupante do caminhão. Ele pegou uma medalhinha de São Cristóvão que carregava no retrovisor, apertou-a com força e começou a rezar enquanto acelerava pela estrada. Depois de alguns minutos de tensão, ele avistou as luzes de um pequeno posto de gasolina. Era um alívio, finalmente um lugar onde poderia parar e pedir ajuda. Assim que entrou no pátio do posto, desceu do caminhão correndo e foi direto falar com o frentista. Contou o que havia acontecido, mas o homem, um senhor idoso, apenas olhou para ele com um semblante sério e disse: "Você passou pelo trecho das Almas, não foi? Muitos caminhoneiros já relataram coisas parecidas por lá. Dizem que é um lugar amaldiçoado. Quem passa por ali leva algo com eles ou deixa algo para trás." Mauro, ainda tremendo, decidiu não esperar mais e seguiu viagem, apesar do medo. O resto do trajeto foi relativamente tranquilo, mas ele não conseguiu tirar aquela experiência da cabeça. Dias depois, ao limpar a cabine do caminhão, encontrou marcas de lama secas no banco do passageiro e, para seu total desespero, um pequeno pedaço de pano rasgado, que parecia ser de uma roupa velha. Desde então, ele evita ao máximo passar por aquele trecho da BR-383, mas sabe que, de alguma forma, uma parte daquela estrada nunca o deixou completamente. As marcas que ela deixou não estão apenas no caminhão, mas na mente e na alma de Mauro, que nunca mais foi o mesmo. João Batista, mais conhecido como JB, era um caminhoneiro experiente, com mais de 30 anos de estrada. Ele já havia enfrentado todo tipo de situação: tempestades, estradas precárias, animais cruzando a pista de madrugada, até tentativas de roubo. No entanto, nada o preparou para o que aconteceu em uma viagem pela rodovia estadual 217, no interior do Mato Grosso. Aquela estrada era cercada por histórias de assombrações, mas JB nunca foi de acreditar em lendas. Para ele, tudo se explicava com lógica e bom senso. Porém, naquela madrugada, ele percebeu que algumas coisas não têm explicação. Era uma sexta-feira, início de junho, e JB havia carregado seu caminhão com sacas de soja em uma fazenda de Campo Novo do Parecis. O destino era um depósito em outra cidade a quase 300 quilômetros de distância. Ele calculou que, dirigindo sem muitas paradas, chegaria antes do amanhecer. A noite estava limpa, o céu estrelado, e a estrada, como sempre, deserta. No rádio do caminhão, tocavam modas de viola que ele sempre ouvia para passar o tempo. A viagem seguia tranquila até que, por volta das 23 horas, ele chegou a um trecho isolado, cercado por uma mata densa. Ali, a escuridão era absoluta, e os faróis do caminhão pareciam engolidos pela imensidão negra da floresta. Logo após entrar nesse trecho, JB começou a sentir uma leve tontura. Ele atribuiu isso ao cansaço e tomou um gole de café de sua garrafa térmica.
Mas a sensação não passava. Pelo contrário, parecia aumentar a cada quilômetro. Foi então que percebeu algo estranho. O rádio, que tocava normalmente, começou a chiar, e a música foi substituída por um som de estática. JB tentou ajustar a frequência, mas o chiado persistia. Frustrado, desligou o rádio e decidiu seguir em silêncio. Foi aí que ouviu algo incomum. Um som fraco, como passos, vinha de algum lugar próximo. No início, pensou que era impressão, talvez um galho caindo ou o barulho dos pneus no asfalto molhado, já que começava a garoar. Mas os passos continuavam, ritmados, como se alguém estivesse caminhando ao lado do caminhão, acompanhando sua velocidade. JB olhou pelos retrovisores, mas tudo o que viu foi a escuridão da estrada. Apertou o acelerador, tentando se convencer de que era apenas sua mente pregando peças. Porém, quando ultrapassou os 90 km por hora, ouviu algo ainda mais assustador, uma batida seca no teto da cabine, como se algo pesado tivesse caído ali. O coração de JB disparou. Ele imediatamente reduziu a velocidade e encostou o caminhão no acostamento. Pegou sua lanterna e saiu para verificar. Caminhou ao redor do veículo, iluminando cada canto, mas não viu nada fora do lugar. Ainda assim, sentia que algo estava errado. A sensação de ser observado era quase palpável. Quando decidiu olhar o teto da cabine, um calafrio percorreu sua espinha. Havia marcas na poeira, como se mãos sujas de terra tivessem se apoiado ali. Era impossível aquilo ter acontecido sem ele notar antes. Tentando manter a calma, JB voltou para a cabine e trancou as portas. Decidiu ligar o motor e seguir viagem, mas assim que pisou no acelerador, viu algo pelo canto do olho. No banco do passageiro, que deveria estar vazio, havia uma figura sentada. Era uma mulher. Seu rosto estava coberto por um véu, e suas mãos estavam cruzadas no colo. As unhas eram longas, quase como garras. JB gritou e virou o rosto para encará-la, mas ela simplesmente não estava mais lá. O banco estava vazio novamente. Desesperado, JB começou a rezar em voz alta. Era um homem de pouca fé, mas, naquele momento, se apegou a qualquer coisa que pudesse protegê-lo. Ele continuou dirigindo, mas a estrada parecia não ter fim. As placas de sinalização, que ele sabia de cor, pareciam ter desaparecido. Ele passou por uma curva que já deveria ter ficado para trás e reconheceu uma árvore retorcida pela qual já havia passado minutos antes. Era como se estivesse preso em um loop infinito. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Ao olhar pelo retrovisor, JB viu luzes piscando à distância. Parecia ser outro caminhão se aproximando. Ele suspirou aliviado, achando que finalmente teria companhia. Reduziu a velocidade para deixar o outro veículo ultrapassá-lo, mas as luzes continuaram à mesma distância, sem nunca se aproximar de fato. Quando olhou novamente, percebeu que as luzes não estavam no chão, mas no ar, como se estivessem flutuando. Não eram faróis, eram dois pontos brilhantes que o encaravam como olhos gigantes. Sem saber o que fazer, JB pisou fundo no acelerador e tentou se afastar. A cada curva, ele olhava para trás, mas as luzes continuavam lá, seguindo-o de perto. A estrada parecia viva, como se o estivesse conduzindo para algum lugar desconhecido. A sensação de tontura voltou, e ele começou a ouvir vozes, sussurros que vinham de todas as direções. Eram palavras desconexas, mas ele podia jurar que ouviu seu nome ser chamado. Depois do que pareceram horas, JB finalmente avistou as luzes de uma vila ao longe. O alívio foi imediato. Ele acelerou ainda mais, determinado a sair daquele pesadelo. Assim que entrou na área iluminada, as vozes cessaram, e as luzes que o perseguiam desapareceram como se nunca tivessem estado ali. Ele estacionou em frente a um pequeno bar de beira de estrada, saiu do caminhão e desabou em uma cadeira, completamente exausto. Os poucos moradores que estavam ali notaram seu estado e vieram perguntar o que havia acontecido. Quando JB contou sua história, um senhor idoso balançou a cabeça e disse: Você passou pelo Vale da Encruzilhada. Muitos evitam aquele trecho à noite. Dizem que é um lugar onde as almas perdidas vagam, tentando levar outros com elas.
Você teve sorte de chegar aqui. Desde aquele dia, JB nunca mais passou por aquela estrada e, sempre que pode, avisa outros caminhoneiros para evitarem o mesmo destino. Mesmo assim, ele nunca conseguiu esquecer as vozes, os olhos flutuantes e a figura no banco do passageiro. Algo ficou com ele naquela noite, algo que ele nunca mais conseguiu explicar. Carlos Mendes, apelidado de O Carlinhos Estradeiro, era um caminhoneiro experiente, com fama de valente. Ele tinha 43 anos e já rodava pelas estradas do Brasil desde os 18. Conhecido por seu jeito tranquilo e seu gosto por dirigir à noite, Carlos dizia que a madrugada era o momento em que a estrada era dele. A noite é calma, não tem trânsito nem bagunça, repetia. Porém, ele não sabia que uma dessas madrugadas tranquilas o levaria ao encontro com algo que fugia de qualquer lógica ou explicação. A história aconteceu em uma noite úmida de setembro, na rodovia estadual 301, no interior do Maranhão. Carlos havia carregado o caminhão com sacos de grãos em uma fazenda isolada e precisava levá-los a um porto fluvial no Pará. O trajeto era longo e cortava regiões de mata fechada, onde o único som era o do motor do caminhão e dos insetos na escuridão. Carlos estava acostumado com a solidão da estrada e não tinha medo. Ao contrário, gostava do silêncio e do cheiro de terra molhada que vinha com as chuvas leves daquela época do ano. Por volta das 23 horas, a viagem seguia tranquila. O céu estava nublado, e o ar pesado anunciava que a chuva poderia voltar a qualquer momento. Carlos ligou o rádio para ouvir uma música e afastar o sono, mas o sinal era ruim, e tudo o que conseguiu foi estática. Ele desligou o aparelho, suspirou e se concentrou na estrada. O trecho que estava percorrendo era conhecido por suas curvas fechadas e pela ausência de iluminação. Tudo o que ele tinha eram os faróis do caminhão cortando a escuridão. Depois de algum tempo, algo chamou sua atenção. Na beira da estrada, viu uma figura parada. Era um homem, alto e magro, usando roupas simples e segurando um chapéu na mão. Carlos achou estranho alguém estar ali, no meio do nada, mas pensou que poderia ser um morador local esperando por carona. Ele diminuiu a velocidade e, ao passar pelo homem, notou algo perturbador: o sujeito não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma superfície lisa e pálida, como cera. Carlos gelou, mas, tentando se convencer de que era apenas sua imaginação pregando peças, pisou fundo no acelerador e seguiu em frente. Os minutos seguintes foram marcados por um silêncio opressor. Até o som dos insetos parecia ter desaparecido. Carlos sentiu um calafrio, como se algo invisível estivesse ao seu lado. Ele tentou ignorar a sensação e focar na estrada, mas então ouviu algo que o fez congelar. Era um som de passos, e dentro da cabine do caminhão. Ele olhou pelo retrovisor, mas não viu nada. Mesmo assim, o som continuava, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, ali atrás dele. Carlos começou a rezar baixinho, mesmo não sendo um homem religioso. A cada quilômetro percorrido, a sensação de que estava sendo observado aumentava. Foi quando percebeu um cheiro estranho. Era um odor forte de carne queimada, como se algo estivesse sendo incinerado. O cheiro invadiu a cabine, e ele teve que abrir a janela para respirar. Ao olhar para fora, viu algo que nunca esqueceria: ao lado do caminhão, acompanhando a velocidade do veículo, havia uma figura alta e encurvada, com olhos brilhantes e vermelhos como brasas. Ele acelerou o máximo que podia, mas a figura continuava ao seu lado, às vezes desaparecendo nas sombras da mata e reaparecendo mais adiante. Carlos começou a gritar, pedindo ajuda a quem quer que fosse ouvir, mas sabia que estava completamente sozinho naquela estrada deserta. De repente, ele ouviu uma risada baixa e gutural, vinda de dentro da cabine. Era impossível, ele tinha trancado as portas. Mas, ao olhar para o banco do passageiro, viu algo que quase o fez perder o controle do caminhão. Sentado ali, com um sorriso grotesco, estava o homem sem rosto que ele havia visto na estrada. Carlos gritou e virou o volante bruscamente, quase jogando o caminhão para fora da pista. Quando olhou novamente, o banco estava vazio, mas a risada continuava, ecoando dentro de sua cabeça. Ele começou a rezar em voz alta, implorando para que aquilo acabasse.
finalmente, avistou as luzes de um pequeno posto de gasolina ao longe. Era um alívio, uma chance de escapar daquele pesadelo. Assim que entrou no pátio do posto, ele desligou o motor, desceu do caminhão correndo e caiu de joelhos no chão. Estava suando, tremendo e mal conseguia falar. O frentista, um homem idoso e de poucas palavras, aproximou-se e perguntou se ele estava bem. Carlos contou, aos trancos e barrancos, o que havia acontecido. O frentista balançou a cabeça e disse algo que fez o sangue de Carlos gelar. Você passou pelo trecho das sombras, não foi? Muitos já viram coisas por lá. O homem sem rosto. Ele aparece para quem carrega algo que não devia. Carlos ficou sem entender, mas o frentista não deu mais explicações. Ele apenas sugeriu que Carlos descansasse um pouco antes de seguir viagem. Naquela noite, Carlos dormiu no banco do caminhão, com todas as luzes do pátio acesas. Quando o dia amanheceu, ele agradeceu a Deus por estar vivo e prometeu nunca mais dirigir à noite naquele trecho. Apesar de nunca ter descoberto o que realmente aconteceu, ele evitou contar a história para outros caminhoneiros. Quem acredita, já sabe, quem não acredita, não vai querer ouvir, dizia ele, com um olhar distante, sempre que o assunto vinha à tona. Mas, mesmo depois de anos, Carlos sabia que aquela viagem tinha deixado uma marca nele, uma que nunca seria apagada.